Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Poesia e Biografia Itabirana, com João Brito, José Sana e Maxandro Soares. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca com muitas janelas de vidro. Centralizada diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto FLI Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado do lado direito do banner se encontra uma TV disposta na vertical, que passa o intérprete de Libras ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinado para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é João Brito, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois ele usa um chapéu bege. Ele traz calça bege e camiseta de botões de mangas compridas branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares. A segunda pessoa sentada é Maxandro Soares, um homem branco de cabelos curtos grisalhos. Ele traja calça preta e camisa preta estampada. Usa por cima uma camiseta de botões de jeans aberta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é José Sana, um homem branco de cabelos curtos e brancos. Ele traja calça jeans e camiseta de botões de tom azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia filmada está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto FLI Itabira. Isso. Do meu canto aqui, meu companheiro de prosa, muitas vezes, lá na Fazenda da Betânia, lá na Pedreira, os meninos com carinho danado por esse que vos fala. Nós temos aqui um grande jornalista, idealizador, não só idealizador, empreendedor de projetos de jornais aqui em Itabira região, igualzinho o João, e escritor, agora mais frequentemente professor, escritor, empreendedor. Nós temos aqui o Zé Sana, a quem eu queria lembrar que você me fez muito feliz trabalhando junto na escola. Eu aprendi muito mais do que história. Mas aprendi muito mais do que história. Eu aprendi, na verdade, como diz você, né? Escutar mais, que a gente vai conversar sobre isso. Né? Obrigado, Zé Sana. Eu que agradeço, principalmente o convite para vir aqui e falar com o meu companheiro Max, que dava aula de inglês, não é isso? E a gente chegava lá, não encontrava nem uma carteira. Os alunos sentados no chão. Essa história você vai contar. A história hoje é deles, né? Mas eu faço parte desse mundo desses 2 gigantes aqui. Obrigado por lembrar. Então, estamos aqui então ao vivo, e eu quero conversar essa conversa com eles aqui. Primeiro, o João Brito, eu queria perguntar para você, João, como é que é ser poeta na terra do grandioso Carlos Drummond de Andrade? E mais do que ser poeta e escritor, como que é publicar poesia de pessoas que você vê assim, uma pedra bruta que vai virar também escritor? Mas primeiro, o que é ser poeta na terra de Drummond, você que é um grande escritor?
Eu procuro escrever, mas não igual tive comentando com você agorinha, me lembrando do poema de Drummond, Política Literária, né? Então, nunca me esquecendo que, por mais que a gente se esforce nessa terra de Itabira, em termos de poesia, o grande expoente nosso será o Drummond. Isso. E como é que Drummond, na sua poesia... Gente, só mostrar mais uma vez aqui, o pessoal que está em casa, ressonâncias poéticas. A ideia de ressonância, mesmo nesse reconhecimento de Drummond, ele é muito humilde, viu, gente? Se você se importar, João, deixa eu pegar um poema que eu adoro dele aqui, que chama-se Vencimento. E aí você comenta: quando chega a hora da angústia eterna, em que o sol arde apenas como leão castrado, a alma enternecida aquieta-se, entrega-se da vida, para coisas estranhas, rumos incertos e itinerários também ainda nem sabidos. Comenta para a gente, João, como que nasce isso, né, dentro da terra do poeta, que você já disse que é nosso grande expoente, mas como que é João Brito? Como que é João Brito, o escritor, quando fala de vencimento? Eu acho que esse texto fala um pouco assim, no meu ver, né, porque cada um interpreta de uma forma. É a luta da vida, né? E cada um, a seu modo, a sua maneira de absorção das coisas e de expressão também. De vida, né, João? Isso. De vida, né? Ô, gente, o João é aquele que ele passa mensagem para a gente. E você sabe quando a pessoa te passa mensagem e você já não sabe dizer não? É essa pessoa fantástica que está aqui com a gente. Quando eu escolhi esse poema aqui, João, é justamente para dizer que quando você se sente vencido, na verdade, eu me recarrego com a sua força, né? E todos nós, porque ele é na mesma batida, mesmo andar, mesmo carinho, né, que você tem com a gente com as palavras. Então, é fantástico isso. Eu acho que o leitor, principalmente de poesia, a gente tem que estar entregando para ele uma coisa assim com bastante cuidado, com bastante sensibilidade, né? É a diferença, muitas vezes, às vezes, de um poeta para um escritor, né? Um texto literário nem sempre é poético. Então, a gente tem que estar tomando esses cuidados. Se você quer aparecer como poeta, você tem que preocupar com a poesia. Isso. Bacana, hein? Hoje, essa tarde vai ser pequena. Aproveitando que o João deu essa deixa para a gente, eu vou perguntar para o Zé Sana aqui agora. O Zé Sana, gente, aqui nós temos um escritor da vida dele mesmo, de poesias da vida dele, da alma dele. Aqui nós temos um escritor que recentemente lançou um livro. Posso mostrar aqui, Zé Sana? Todo mundo... Sucesso já, né? É um sucesso. Doutor Colombo, hoje 103? 104, né? 106. Vai para 104. 106? Você quer conta aí? É só para a gente fazer um link. Então, imagina, ele lançou recentemente esse livro, já é um sucesso, Doutor Colombo. Esse aqui está autografado, ele me deu a honra de estar autografado aqui, Doutor Colombo. E aí, olha a ponte que a gente vai fazer. Nós temos aqui um escritor literário, no sentido mesmo do lirismo, apesar de você achar que não, mas né? Ele foge da responsabilidade de ser poeta, né? Mas ele é um poeta gigante. E aqui nós temos um jornalista, professor de história, mais verossímil, mais arraigado à realidade, né? E como que a ideia de pegar o real para a gente e colocar nessa coisa maravilhosa, que é a vida das pessoas biografadas. Como é que é essa ideia de biografar? A verdade, eu vou ver se eu consigo resumir um livro de quase 300 páginas. Dr. Colombo, nascido em Santa Maria, morou em Itabira. Então, eu recebo a visita do pessoal da De Fato, é uma empresa que eu criei, que eu tive o prazer, minha esposa está aí presente. Nós criamos essa empresa em 1993. Fazendo 30 anos,
eles pediram para que eu contasse a vida do Dr. Colombo. Mas é muito difícil, porque um homem, eu com 70 e pouco, ele com 100 e tanto, eu ia ter dificuldade. Eu fiquei sem saber, dei a resposta que daria conta. Isso foi no dia 20 de novembro de 2023. Eu tinha 8 meses para escrever um livro. Não tinha planejamento, não tinha nada. Comecei a conversar com ele. Ele me entregou um caderno rabiscado por ele mesmo, desse tamanho, dessa grossura. Eu peguei o caderno, mandei digitar, porque estava difícil, porque a letra, para entender logo, era um pouco... Letra de médico. Né? A grafia de médico. A letra do Dr. Colombo aqui autografada e aqui... Estava assim, Sana? Estava desse jeito. Melhor, não? Estava melhorzinho que isso aqui? Estava escrito assim mesmo? Estava escrito. Com isso, você imagina, eu tinha que escolher uma metodologia. Eu pensei, eu li Fernando Drummond, primo de Carlos Drummond de Andrade. Ele mora no Rio de Janeiro e ele é escritor fantasma, ghostwriter. No Brasil não é bem aceita essa profissão, não. E eu ia estrear. E eu usei isso. Tentei escrever o livro entrando na cabeça dele, como se fosse um médium. Mas ele me facilitou muito, porque as palavras dele são cheias de metáfora, hipérbole, tudo quanto é figura de sintaxe. Me facilitou. E, no meio da história, a gente ria sem parar. Dr. Colombo é médico, ele é professor, foi professor, ele é poeta, ele é, sei mais o que, tenente, ele foi preparado para ir para a Segunda Guerra Mundial, ele estava todo equipado para ir, na última hora, Hitler suicida lá na Alemanha e ele é dispensado. Então, ele conta a história de Itabira. Ele não conta a história dele. Ele fala assim, começa a falar sobre o Cine Itabira, sobre as escolas, sobre o CAI, o Clube Atlético Itabirano. Ele conta a história dos irmãos dele todos, que ele é o 12º filho de uma família. Ele é o último. Ele assistiu à morte de todos. E ele conta detalhes de cada um. Agora, ele sabe mais do que todo mundo, porque ele conheceu todo mundo. Ele tem um irmão que morreu, dançando. Ele tinha um irmão que ele pôde estudar, porque o doutor Mauro custeou o estudo dele. O doutor Mauro, mais velho que ele, irmão dele. Mas o irmão dele, do meio, por exemplo, Acrísio, tinha essa praça com o nome dele, Acrísio acabou estudando por causa de uma ajuda do doutor Mauro também, mas teve um lá que não pôde estudar, muitos não puderam estudar. Então, um deles, ele era professor, estudou na ENSA, mas não achou lugar para lecionar, ficou perdidozinho na Itabira, começou a dar aula de graça. Aí, ele tem o nome do pai, que é o médico que... O irmão dele, que é pai de Juarez Alvarenga, que mora... Engenheiro. Você conhece, né? Sim. O Juarez é sobrinho. O pai dele deu para ele um quarto lá, para ele dar aula
E ele dava aula de graça. O irmão dele foi lá e escreveu. Fulano de tal, dá aula de graça, leva até o giz. Leva o giz. A escola não tinha nem giz. Então, é nesse tempo que ele conta as histórias dele, da aposentadoria dele, que começou a andar pelo Brasil com o sobrinho dele, com o Juarez, com o Pepe. Pepe você conhece também. Você conhece todo mundo, né? Você era da geração do Colombo também. E, para falar a verdade, o Colombo fez o seguinte comigo. Rapidinho. Você Você percebe. quer saber mais sobre... Olha para você ver. Quando, antes de você chegar aqui, a gente estava batendo um papo aqui. Qual o nome do senhor? O Carlos esteve conversando com a gente aqui antes, nos dando uma aula aqui de história, né? Obrigado, viu, Carlos? Ele é historiador também. Ele é historiador de vida, né? E aí, antes de conversar, ele falou assim, Max, você trabalhou comigo, ele sempre foi um gozador. Cara, é impossível conversar com esse senhor que está aqui, sem perceber, que você percebe que na leitura, na escrita desse jornalista, ele não capta a sua realidade. É isso que ele estava falando aqui, com essa questão de escritor, né? Então, nós temos duas vertentes aqui. Para arrancar desse cara, só se for no livro mesmo, porque o que o João Brito tem de vida para contar para a gente é fantástico. E aí ele falou comigo assim, antes de começar, ô Max, como é que a gente vai bater um papo aqui? Porque você é sempre gozador. Você imagina, se eu sou gozador, imagina ele. Eu queria, assim, antes de eu conversar sobre essa ideia que você falou do Dr. Colombo, como é que você conseguiu fazer isso? Criar essa memória dele? Você reviveu o que ele... Você reviveu isso, Sana, junto com ele? Como é que foi isso? Eu gravei tudo aqui, ó. Está tudo gravado aqui. 75 entrevistas. E essas entrevistas foram transcritas. Não foi inteligência artificial, não. Mas foi o meu filho que traduziu para mim. Sim. Foi meu filho que me deu a cópia. Gente, aqui é o Tempo Poética do João Brito, tá? E aqui tem, recentemente, o texto do Zé Sana, né? Eu acho que o João Brito, o Zé Sana está meio que deixando a gente claro aqui, que apesar de ser uma transcrição... Gentileza do João Brito. Apesar de ser uma transcrição, o senhor reviveu isso através da narrativa, né? E você preferiu fazer ele em primeira pessoa, terceira pessoa? Como é que vou... Eu gravei com ele. Mas eu fiz também entrevista com toda a família. Inclusive com a sobrinha do Colombo, que mora no Rio. Muito café, muito queijo. E um que mora em Londres. Tudo isso foi feito. A gravação, e meu filho transcreveu para mim. O nome dele É o Juninho, né? O Juninho. Ele tem o mesmo nome meu. Isso, Juninho Sana, um abraço. Juninho está no Rio, né? Juninho está no Rio de Janeiro? Está no Rio de Janeiro. Juninho está ao vivo aí. Juninho, um beijo para você aí, meu filho. Mas, então, nós conseguimos captar tudo. Ele gostou tanto, porque a gente não transcrevia aquilo, não. Quando chegava na segunda entrevista, ele lia para ele começava a cortar alguma coisa. Não fala isso, não. Eu não sou poeta, eu não sou poeta. Ele falava, mas ele não é poeta, ele tem, pelo menos, ele ganhou 6 prêmios na Escola de Samba 9 de Outubro, nos carnavais. Os carnavais de Itabira? E ele fazia a letra Maria Helena no meio. Maria Helena Gomes Nascimento. Transportava aquilo para a música. Ele fazia a letra e ela a música. Então, o nome da Maria Helena está aí, Maria Helena Musical. E ele... Não, o que implica, o que importa no Dr. Colombo é a memória. Um homem que, se você perguntar para ele, na história do Brasil, o que aconteceu no ano X, ele te fala. Ele conta a história da ditadura Vargas, ele conta a história da Segunda Guerra Mundial e outras histórias. E conta a Itabira toda, como que nasceu
fulano de tal. O nascimento dele ele descreve, né? A mãe dele ficou 3 dias perdendo sangue e ele recuperou e ele ficou lá julgado, né? Tiver que buscar um médico aqui em Itabira para cuidar da mãe dele. E ele se salvou, a mãe dele também se salvou. Para quem não está aí ao vivo, aí, Santa Maria de Itabira, onde vem o doutor Colombo, ele é pertinho de Itabira, então vinha para cá para pegar, né? Para poder, né? Aproveitando essa pausa de pensamento, que o Sana, você deixar, ele vai conversando a gente da produção do livro que ele lançou aqui, de maneira bem mais gostosa e tranquila. Aí eu queria transportar essa ideia de memória, né? Já que o Sana falou assim, a memória do Dr. Colombo, e tá como se ele não fosse ótimo de memória, né? Aí eu queria perguntar para você, João Brito, como é que é a questão da memória para você, quando você produz os seus poemas, e até mesmo, né, o jornal, como é que você seleciona para você? Inclusive, vai ter uma revista agora, recentemente, né, João? Queria que você falasse para a gente, a revista. Tem uma revista com o título Drummond Eterno. Drummond Eterno. Isso. Desde o ano de 2002, ano do centenário de Drummond, o ano que o jornal começou, a gente começou publicando textos sobre Drummond de vários autores itabiranos, e não itabiranos também, temos autores até internacionais que publicam com a gente. Chegou a uma certa altura, assim, eu vi que estava tendo a incidência muito grande desses textos. Aí eu fui colecionando esses textos, e eu estava olhando, no final do ano, eu estive analisando assim, eu tinha aproximadamente, acho que mais de 100 páginas. Né? Aí a gente resolveu selecionar alguns, montar uma revista, deu uma revista de 60 páginas, e que vai sair agora, está marcado para o dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, então, o pessoal fica de olho aí. E aí, Tony? 13 de dezembro, então, o lançamento da revista, não é a primeira não, né? A gente fez uma em 2012, eletrônica, né? Isso, essa é impressa. Isso, essa é impressa. Isso. Mais uma luta, né, para o João. Isso. Aí, João, e como é que você selecionou os textos? Foi por afinidade ou foi por tema? Porque recentemente você falou do Farewell, né? Do Drummond agora, né? O Farewell, a gente fez uma publicação de jornal, mas eu estou montando também em revista, né, para o ano que vem. Você entendeu onde que eu estou no meio aqui, né? Isso. No homem da memória aqui, o homem que resgata a memória aqui. E a ideia é justamente, onde você seleciona? Como é que você seleciona assim? Esse aqui vale para sair na revista, esse não vale? Você como escritor. Todos os textos falando sobre Deus. Drummond são Deus. textos bons. Tem uns assim bem didáticos. Tipo do Max, né? O tipo do Max. Né? E tem outros assim bem mais leves, assim, que não tem assim, tanta carga de didática, né? Até para dar uma quebrada, porque, de repente, o leitor também cansa. Né? Cansa. Eu estou lendo aqui, eu estou na escola, está parecendo que eu estou na sala de aula. Isso. Né? Aproveitar, Sana, peço desculpa rapidinho aqui, porque eu fico intrigado, porque quando ele pediu para escrever o prefácio dele, o orelha do livro, eu fiquei querendo perguntar para ele, mas falei, não vou não, que ele me passou um serviço para fazer. Como é que você escolheu colocar em ordem essas ressonâncias? Como é que você colocou essa ordem? Deixa eu pegar aqui. Desculpe, viu, gente, que ainda eu já vou chegando à idade também. Dr. Colombo. Uhum. Então, nós temos aqui... vou pegar aqui, né? Ressonâncias poéticas, depois leitura, licença a um poeta maior, nem preciso de falar que é um intertexto com Drummond, né? Poeta rendido na aurora, poesia maldita, a estrada é a chave, asas de poeta, fetichismo, o meu favorito, que é o vencimento, você nem sabia disso. Prenúncio, doce cantiga brava, bucaneiro, acho que a meninada hoje não sabe nem o que é bucaneiro hoje, né? Almas vagas, fluidez, agricultor consumado e noite. Como é que você teve a... Na verdade, essa ordem aí, ela surgiu assim, quase que aleatoriamente, porque o título do livro são Ressonâncias Poéticas. Eu tenho um livro com 82 páginas que chama-se Eternas Ressonâncias. Aí sai um edital da Lei Paulo Gustavo, mas o dinheiro não dava para fazer o livro de 82. Aí eu fiz esse de 32.
Aí, isso aí é um suplemento do livro Eternas Ressonâncias. Entendi. Aí eu peguei a parte que fala de poema, poeta e poesia. E Pela temática, né? nesse outro caderno, encadernado, o de 82 páginas, esse material já estava pronto lá. Ele só foi retirado para montar este aí, porque o dinheiro não dava para cobrir. Você entendeu, né, gente? Olha a diferença de feitura. Deixa eu falar um pouquinho disso. Me permitam, como professor aqui de literatura, de sala de aula, né, que eu sou mais de sala de aula mesmo. Você tem aqui um empreendedor literário, um empreendedor de notícias também, né, e também um fazedor, né, de cultura aqui de Itabira, com essas obras maravilhosas, né. E aí, quando sai um edital, a gente aí que trabalha com cultura, muita gente trabalha com cultura, a gente fica sedento, né, João? De poder. Que o trabalho maior, todo mundo acha que fazer o edital e tudo mais, o trabalho maior está na produção, né? Nessa produção, né? O produto tem que ser bom, mas também... E demora muitas vezes, né, João, lá no final, não, o problema é que aquele orçamento já é outro. Sai um edital, normalmente o prazo de aproximadamente 30 dias. Aí a pessoa vê o edital, aí quer preparar um produto. Está errado. Ela já tem que ter um produto para, quando sair o edital, ela preocupar só em interpretar o edital e preencher o formulário. Aí, galera aí da cultura, aí, ó, presta atenção aí num fomento bacana, hein? Já tem que ter o produto pronto, né? Porque senão não... Eu sei que vai haver muitos editais no ano que vem, eu já estou com 3 projetos prontos, aguardando o ano que vem. Né? Se você for pegar o edital para montar um produto, mistura tudo e fica tudo, tanto o produto quanto o formulário fica complicado, fica errado, dá erro. Isso. E o João também, gente, eu posso dizer isso, né, João? Que ele também é fomentador. Caso você tenha uma dificuldade do edital e tudo mais, pode procurar o João, né? O João tem o que dá para a gente ir explicando. Isso. Aí, voltando aqui para o nosso contador de memórias. Então, eu queria meio que mudar um pouquinho a chave para você me falar assim, o que te auxiliou como professor, não, jornalista, né? A maioria do seu segmento é jornalístico, não é? Zé Sano, é mais jornalístico, né? E depois, lógico, sua formação gigantesca, não vou ler tudo não, que acaba nosso bate-papo. Mas por que o senhor resolveu enveredar para o lado também literário? Por que você... eu estou falando isso, gente, porque lá quando trabalhamos junto lá na escola do Estado, eu olhava para aquele senhor ali, que eu já conhecia, justamente por causa de Juninho também, que foi meu aluno, né? E aí eu falava, o que o Zé Sano está fazendo aqui? E aí a gente conversava e tudo mais, aí eu entendia que era viver mesmo aquela situação ali, né? Aí conta para a gente, Zé Sano, como é que você fez essa transposição de um jornalista, já com nome, já com a estrutura da De Fato, pessoal aí da De Fato Online, da De Fato também impressa, né? Como é que foi fazer essa transposição desse lado mais verossímil, mais real, para você ir para o lado também real, mas da memória e de escritor assim, mais literário? Como é que foi? Tudo começa com a minha infância. Vou aproveitar e fazer uma publicidade. Gente, isso agora é muito bacana que vai falar. Vou fazer uma publicidade que devo lançar em fevereiro, janeiro, fevereiro, um livro com o nome de Direito de Ouvir. Eu te falei. Esse livro mostra como que eu venci, acho que venci na vida, às custas de aprender artimanhas. Por exemplo, eu lia muito, leio muito. Quem não ouve, lê muito. Então, fiz um jornalzinho na minha terra, Folha Sebastianense, que chamava Folha Sebastianense, o nome eu tinha 16 anos. Só para o pessoal que está acompanhando aí online, o Zé Sano tem deficiência auditiva. Problema de audição. Só gente boa. Esse problema, então, eu só pude estudar depois dos 30 anos. Aí eu fiz curso de jornalismo, fiz curso de história, fiz pós-graduação em história e fiz curso de letras. Mas, na revista,
nós fundamos a revista em 1993. Muita gente falava assim, como é que você faz para fazer entrevista se você não está ouvindo? E falou assim, eu tenho a palavra mímica, a palavra leitura labial. Então, eu considero isso com muita honra mesmo, considero isso uma vitória. Porque eu escondia das pessoas e eu sofri muito bullying por causa disso, né? Mas hoje, quando eu tenho que falar no Colombo, a revista nasceu porque eu já escrevia, e o Amor à Itabira também está no meio. Doutor Colombo me conquistou de uma maneira... O homem fica com 103 anos e ri o dia inteiro. E fala que não tem medo de morrer. Já teve câncer e o coração dele já despencou e ele venceu tudo. Vai fazer 104 anos. Não toma quase remédio nenhum. Então, é engraçado as piadas. Eu vou só contar o seguinte. Quando eu chego lá para conversar com ele, até hoje eu vou lá. Lombo, lombo, lombo. Quem descobriu o Brasil? Aí ele olha para mim e fala assim, Getúlio Vargas. Aí começa a falar, não sou poeta, mas ele, por exemplo, Castro Alves. Ele pega o poema de Castro Alves, tem lá no meio dele, o poema chama América, é longo, é comprido, mas ele pegou só uma parte lá, tem assim, vai... Aqui, Castro Alves, galera, romantismo, terceira fase, poeta dos negros. Vai, Colombo, e abra a cortina da sua eterna oficina e traz a América de lá. É porque o poema chama América. E ele fala isso todo dia. Ele pega o violão, ele toca e canta de ébrio, sem nunca ter bebido, e de fumante, sem nunca ter fumado. E canta uma música. Ele fala assim, eu vejo fica lá da fumaça, não sei mais o quê, a vida passa, e ele é todo cheio de poema. Ele é imitador dos poetas. E vim falar com ele, o senhor é poeta. Eu falei assim, não, para com isso, ofende Carlos Drummond de Andrade. Eu vou aproveitar que ele está falando isso aqui, rapidinho, tá, João? Ele pediu para, no início aqui de conversarmos, ele não vai lembrar disso, mas quando ele chegou lá, nós trabalhávamos junto lá na Escola da Pedreira, que é um bairro aqui de Itabira, o pessoal que está online, para tentar... É um bairro de periferia, aqui o maior bairro de Itabira hoje, e a gente trabalhava lá na Escola do Estado. E eu trabalhava como professor de inglês, lá na Escola do Estado, e ele chegou para dar aula de História. E aí, com aquela dificuldade todas nossas, o problema nem são os alunos, o problema é a estrutura, né, Sana? Que a gente tinha e sempre teve, né? E aí ele chegou um dia para a sala de aula, na sala dos professores comigo. A gente tinha que vigiar o banheiro, né, para as professoras usarem, porque não tinha banheiro, né, para todo mundo, né? Era um banheiro coletivo lá. E aí o Sana chegou para mim e falou assim, como é que você ensina inglês para esses meninos aqui? E aí eu olhei para ele assim, olha, eu procuro ensinar de acordo com a professora de matemática. Se a professora de matemática tá estudando adição, aí eu ensinava os números, contando, né, em inglês, em adição também. Se a professora de ciência estivesse estudando lá corpo humano, aí eu estudava corpo humano, as palavras em inglês. E até que certo dia, um menino chegou um dia para mim lá e falou assim, olha, meu pai falou que eu não preciso desse tal de inglês, não. Aí eu falei com ele assim, mas por quê? Porque meu pai falou que eu tenho uma mão boa. Porque o pai era jardineiro, e como eu tenho uma mão boa, eu não preciso de estudar desse tal de inglês. E de maneira, desculpa, né, falar a palavra aqui para esses, de maneira calhorda da minha parte, eu falei, não, você vai lá na cantina da escola, você vai pegar, para pedir à cantineira, um saquinho do que elas plantam lá na horta, da sementinha, você traz para mim. Aí ele foi lá, trouxe um pacotinho de sementinhas à usada, né? E lá atrás tem aqui o nome científico da alface, o nome científico da couve. Aí eu mostrei para ele aqui, ó, isso é inglês, ó. Se você souber inglês, você vai conseguir vender o seu produto, você já tem uma mão boa.
Se você falar inglês com o patrão, quem sabe você consegue vender um serviço melhor. Ele olhou para mim, é sério, professor? Eu falei assim, é sério. O jardim da minha casa já foi cuidado por ele várias vezes. Ele tem uma mão boa mesmo. Né? E esse senhor aqui, um dia chegamos na sala de aula, não tínhamos cadeira, não tinha uma mesa, e os meninos sentados no chão. Mas o mais importante, eu quero dizer para vocês dois, que os meninos que estavam na sala de aula, é por nós, né? Quem está aqui com a gente aqui é por vocês, né? Porque vocês estão aqui na entrevista, vocês fazem uma diferença danada na vida da gente. E aqueles meninos estavam sentados no chão por nossa causa, né? Porque eles iam à aula por nossa causa, né? Então, eu queria te dizer, antes de você escolher outra memória, que você faz muita diferença para nós dessa cidade. Para mim, pessoalmente, que convivi com você como professor de história, e você conta outras histórias agora ainda mais melhor. Muito obrigado. Tá bom? Nem sei mais o que dizer, né? Você que já conhece a gente, através do pai, através nós já topamos também na FID, né? Já nos encontramos lá. E é um prazer também estar aqui com o João. Igualmente. Eu gosto de chamar de João Bruto, não João Brito, porque ele é bruto na poesia, ele é bruto no... E está aí as nossas considerações de agradecimento. O Marcos é bandeira aqui, Itabira. Quem não carrega essa bandeira? Todo mundo fala, mas que professor é esse? É Max, já tem o nome. O pai dele ia colocar Máximo, mas ficou Max. Max Sandro. Muito, muito obrigado. Mas não acabou ainda não, gente, calma. Por estar... Não está terminando, não. Não, tá não. Vai a noite toda, né? Não, calma. É porque eu fiz um apêndice para lembrar. O pessoal aguentar aí, suportar. Isso. Ô, João, eu queria te dizer, antes de a gente terminar, porque a gente vai abrir para perguntas aqui, eu queria falar para você da importância de você na vida literária dessa cidade, de você com suas tempoéticas diárias, né, do dia a dia, ver você caminhando por essas ladeiras, procurando reconhecimento, que eu acho que é isso que a gente precisa todo dia, né, João? Reconhecimento, espaço. Isso. Espaço para publicar os textos desses meninos, publicar o texto dessa cidade, tem muito texto bacana. Esse é o cara que faz isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é esse trabalho seu de garimpagem, de que você precisa mais, de que espaço você precisa mais para isso. Eu costumo, igual, por exemplo, a gente já fez, acho, umas 2 publicações com alunos seus. Eu publiquei também sobre os alunos da escola militar aqui. E eu já propus isso para outros professores, mas alguns acham difícil, trabalhoso. Eles montaram um trabalho com alunos, assim, mesmo com a promessa que vai estar publicando em jornal, né? Às vezes eu consigo, muitas vezes o professor não demonstra muito interesse em ter um trabalho extra. A sua obrigação. Não é nada trabalhoso. Eu estou dizendo assim, que a ideia do extra, né, é engraçado. O professor acha que dá muito serviço, mas não dá não, né? Não, mas a questão do trabalhoso aí vai do professor, de como ele encara isso, né? Mas você também, né, João? Como é que você encara isso todo dia? Você não cansa, não? João Bruto, né? Né, Zé Sana? João Bruto, né? Você não cansa, não? Cada um escolhe uma sina, né? Infelizmente, é o que me sobrou. Tá certo. Gente, a gente vai terminando aqui, mas batendo papo. Alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Porque esse que vos fala aqui, ele é errado, né? É torto, como diz Drummond, ele é gauche, porque eu conheço os dois. Alguém que gostaria de fazer uma pergunta? O pessoal que está aqui presente gostaria de perguntar uma coisa? Olímpia, meu amigo. Geraldinho, meu amigo. Alguém? É uma constatação, porque ao ver a programação, eu imaginava que alguns poemas seriam expostos pelo
o tamanho do Drummond, né? E a obra toda dele. E vi que tem mais do que Drummond aqui. Isso aí me alegrou bastante, porque não é? A gente é tão próximo daqui e muitas vezes tão longe, né? Porque se encontra numa feira dessa magnitude. É isso, e parabenizar vocês pelo trabalho, professores, e mais do que professores, né? São pessoas que trazem uma experiência de vida espetacular. O próprio biografado ali é surpreendente. 103 anos e ainda sorrindo, né? Isso. Mostrando que o humor é uma boa companhia e a gente precisa dessas boas companhias. Parabéns para todos vocês. Isso. Mas aos 10 anos atrás, eu fiz uma pesquisa aqui na biblioteca, eu listei 136 títulos de livros itabiranos. 136 aos títulos. 10 anos. Sim. E de um tempo para cá, vem surgindo muitos editais, esse número vai disparar, com certeza. Né? Com certeza. Mas alguém quer perguntar? Sim. A senhora aqui. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que Itabira tem que respirar essa cultura mesmo e, cada vez mais, a gente ser participativo nesse processo, né? Acho ótima a iniciativa da gente estar conversando com as pessoas que escrevem, né? Porque, hoje em dia, a vida está tão corrida que, para ler um livro, está difícil, né? Então, eu acho que é uma bravura, né, estarem todos escritores ainda. Eu quero perguntar ao Sana, porque eu vivo lendo as colunas dele, e ele chegou a dizer que Itabira é muito mais velha do que estão comemorando 170 aí? 1833, né? 1833. 1833. 170 aí? Aqui Itabira se comemora errado. Sim. A data de emancipação. É a partir de quando Itabira começou a comemorar? Itabira foi da emancipada emancipação? Dia 7 de outubro de 1833. Eles consideram 9 de outubro de 1848. Sim. Está errado, todo ano eu denuncio isso, mas ninguém escuta. Vamos continuar denunciando, né, e provando essa diferença. Certo, cansou de me pedir para publicar. E o Zé Antônio Sampaio também, eu era conhecido dele, sou bem velho. O Zé Antônio Sampaio me dava aulas de história de Itabira. Itabira foi emancipada dia 7 de outubro de 1833, o dia que eles trouxeram até os caixotes de lá de Caeté, instalaram aqui. Tem o nome dos vereadores todos publicados, eram 7. Então, isso aí já é uma contribuição. Tem mais erros na história. Então, vamos tentar corrigir. Eu não sei por que eles insistem. Está tudo errado, né, Marlete? Tudo errado. Tem um detalhe também que a Terezinha explicava, por causa... Terezinha 7? Apesar de ter sido um grande prefeito de Itabira, doutor José de Grisulia, a vaidade dele é que fez com que comemorasse o centenário em 1948, quando ele era prefeito. Então, passou para 9 de agosto, mas no dia 9 de agosto, Itabira recebeu os foros de cidade. 9 de outubro. 9 de outubro. 9 de outubro, e 2 dias de diferença. Mas os anos são 15 anos de diferença. Itabira tem 15 anos mais velha. Ela é uma anciã mesmo. Não importa isso. Terezinha Serte, para quem o pessoal que está aí ao vivo, né? Terezinha Serte foi professora aqui em Itabira, né? Foi diretora, né, da FACH também, né? Da Faculdade de Ciências Humanas grande de Itabira. Figura.
Foi minha professora também, né? Você teve uma boa professora. Terezinha Bretas de Santa Maria também, né? Grandes figuras aqui. Tony, você queria... Isso. Ô, gente, boa tarde. Sana, Brito, é um prazer revê-los. Se a gente for juntar a idade dos dois, nós temos mais de 100 anos de muita história, cultura e poesia. E uma coisa que me agrada muito é ver que vocês dois, com tanta história, estão sendo mediados por praticamente um jovem. Nós temos aqui hoje, praticamente, a metade do público aqui, adolescentes, crianças e jovens. Eles dizem que os jovens são o futuro do Brasil. Como é que você, Sana, com tanto tempo de experiência no jornalismo, é uma referência para mim como jornalista, o Brito, nas poesias, como é que vocês veem as crianças, os adolescentes, né, ainda se mantendo firme nesse propósito de poder continuar amando o jornalismo e, ao mesmo tempo, a poesia, já que nós temos, repito, praticamente metade do público aqui entre crianças, adolescentes e jovens. Tem uma parte aí que eu não entendi. Pego. Como é que você se sente sendo esse mediador diante desse público mais jovem? Você, Sana, como é que você se renova em cima disso? Como que eu me sinto diante dos jovens? Porque o público aqui, mais da metade é jovem. Também, meu filho. Isso. Apesar de... A idade não importa, viu? Sinceramente. Isso eu aprendi com o Dr. Colombo também. O Dr. Colombo foi pós-graduação. Pós-graduação com Colombo. Ele me ensinou tanta coisa. Só que tem dia que ele falava comigo assim, você é menino. Eu falei, não fala isso não. Aí também não, você está me ofendendo. Mas eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu em sala de aula. Você deve... Não sei se te contei isso lá. Foi lá na Pedreira. Na primeira aula. É da máquina? A primeira aula. Para quê? Para adolescentes. Aí, Tony, segura essa, hein? Lá no cantinho da sala gritou lá e falou... Eu estava falando sobre alguma coisa lá da história do Brasil, arguindo uma pessoa, professor! Aí eu falei, pode falar. Você fuma maconha? Aí eu falei com ele assim, não, senhor, não fumo, não. Eu falei, você está por fora. Numa aula de... Não foi lá, não, foi no Prenem, numa aula de português. Quando eu fazer uma redação, um aluno escreveu tudo sem acento. Não pôs acento, não pôs tio, não pôs nada. Aí eu peguei a redação dele e falei assim, escuta aqui, você não teve tempo de colocar... Aí ele olhou para mim, você está por fora, professor. Você não viu a nova gramática ortográfica? Mudou tudo. Tá certo, agora estou aprendendo com você. Aí, João, responde o Tony também, João? Como é que é ver esses jovens, né, Tony? Metade aqui, sendo representativos aqui no nosso bate-papo aqui. Sim, eu imagino assim, o interesse que esse público tem na área que a gente já... Na área que está em debate, né? Não são muitas pessoas, mas pelo menos as pessoas que se interessem são, de uma certa forma, são as que realmente valiam a pena estarem aqui, né? Só registrando lá, o Tony, gente, Moraes é radialista, vocalista, e comunicador. Eu acho que a palavra certa é comunicador, né, Tony? Então, obrigado pela participação aí. Olímpio, uma pergunta aqui com o Olímpio aqui. Artista. Primeiro é registrar que eu, apaixonado pela literatura, conheço Sana, conheço Brito, conheço Max, e essa paixão nasce em 2000, se não me engano, quando ele me apresenta Grande Sertão Veredas, à tarde, e depois... Tinha poucas pessoas na sala, e ele fala, não, vão lá para casa, no Juca Batista. E aí ele foi ali que o amor pela literatura
como Drummond fala, né, amor é dado de graça, semeado ao vento, a cachoeira, né, que você semeou amor pela literatura no meu coração e aqui floresceu, né? Então, como é que é, Brito e Sana, inspirar o Max, que me inspirou, e como é que é produzir literatura e poesia na terra de Drummond? Como é que é isso? Como que produz? Como é que, além da inspiração de Drummond, que por si só é um grande poeta, inspira muita gente, Como é que você se sente inspirando pessoas? Como é que você consegue semear? Como é que você vê isso, você como um escritor? Eu até gostaria de montar um curso de redação, mas o segredo da literatura, da redação, é a leitura. Ninguém aprende sem ler. Até muita gente aprende ouvindo. Ouvindo também, quando tem uma audição muito boa. Mas a sua pergunta me leva à vontade de fazer alguma coisa. É um desabafo. Às vezes eu estou lá na máquina datilografando, minha esposa chega e fala assim, almoçar. Aquilo é como se ela me desse um tiro na cabeça, porque eu não quero parar de escrever. E quando você para, a consciência dói, você esquece tudo. Aí você volta, o que eu estava escrevendo? O que é mesmo? Você perde o assunto. Então, isso já nasce na pessoa. Eu tenho netos que escrevem, tenho netos que, a começar de ler. A solução começa na leitura. A gente também tem que saber ler, porque muita coisa que a gente lê é porcaria. E se for ler porcaria, você aprende porcaria. Mas quando você chega na idade minha, você pode ler qualquer coisa, nada não interfere, não. Mas toda pessoa que escreve, o Fernando Silva ficou de vir aqui, não veio, mas ele escreve muito bem também, escreve de fato. As pessoas ficam remando o dia inteiro. Eu vou escrever sobre isso. Aqui Itabira escreve muito sobre buraco. Né? E tem outras coisas para escrever. A cidade merece, não é só... Eu estou tão apaixonado com Itabira, que no primeiro dia meu de Vale, dia 28 de maio de 1966, eu fiquei orgulhoso lá, que tinha passado no concurso da Vale. Quando uma pessoa for fazer uma palestra lá, apresentando a Vale para a gente, ele falou assim, nós vamos esperar agora a exaustão. É como se ele me apunhalasse também, porque essa palavra exaustão é o maior palavrão que existe na história de Itabira. Ninguém quer. Ninguém quer isso. Todo mundo está torcendo para nós encontrarmos um caminho, porque o minério não dá 2 safras. E ele já vai embora. Preocupar com o futuro é a nossa missão, infelizmente. E vamos deixar para os nossos netos o quê? Isso que eu gostaria de colocar na cabeça do itabirano, se ele quer. Porque nós temos que arrancar para mudar a atividade econômica da cidade. Isso não é fácil, não. Consulta a história do mundo aí, que você vai ver. A Alemanha sofre com isso por causa do carvão. O mundo não gosta de mudar. Eu quero ser eternamente alfaiate. E você vai ser. Mas porque ele aprimorou. Mas ele vai ficar Itabira. Quem vai primeiro? Eu. Um dia eu fui um médico e falou para mim assim, eu vou te dar 10 anos de vida. E eu tinha acabado de ler a revista Época, que o presidente da Vale falou que o minério ia durar 10 anos. Aí eu falei com o meu médico assim, eu com 10 anos é muito. Agora Itabira com 10 anos é muito pouco. Tá aí, eu não sei se eu vou falar mais.
eu tenho que lembrar mais uma vez aqui, que não foi falado muito claramente, que isso aqui é graças a De Fato. Isso mesmo. Eu fundei a De Fato, mas quando eu já não estava na De Fato, eu fui convidado para escrever. Então, eu sou muito grato aos diretores. E o que eu recebi? A gratidão. A gratidão de falar de um homem que me ensinou muito. Não sou, tenho que dar livro para os outros, mas não é meu. Eu não tenho nenhum livro, só esse. Respondeu, Olímpio. Nem pensar que eu fiquei rico, não, porque no dia que abriu aqui, no dia que nós lançamos o livro, foram vendidos 270 exemplares. Foi um recorde na história da Itabirana. Ô, João, quer responder? Tá. O grande dilema para escrever, que eu acho, é a não leitura, a preocupação em si, em escrever, mas sem saber o quê. Mas por que não se sabe? Porque não lê. Né? A gente preocupa muito, não vou dizer que talvez eu tenha passado por isso também, mas para escrever, o básico é ler. Pouca gente escreve regularmente sem leitura, né? Tem as exceções. Mas para escrever com base mesmo, e mais fácil, o primeiro passo é a leitura, é o conhecimento de vários textos, vários autores, vários livros. Né? E, normalmente, é o que a gente não está predisposto. A gente, muitas vezes, quer partir para elaborar o texto, mas sem os argumentos, né? Sem conhecimento. Isso aí, galera. Mais uma vez, eu estou aqui com o coração em prantos e doendo, porque a gente vai terminar esse papo nosso aqui, mas não deixando o pessoal aí de casa. A programação se estende, do FLI Itabira, o quarto FLI Itabira. Está aqui, apresento para vocês mais uma vez, Dr. Colombo, mas eu acho que quem resgata isso aqui é tão importante quanto o personagem. Obrigado, Sana. Deus te abençoe grandemente. Zé Brito, Ressonâncias, foi o último lançado. Tem Poéticas, eu vou te falar, vai ser para sempre. Você deixou um legado, meu amigo. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e a gente está aí. Ok.